Bom, deixa eu só fazer uma colocação aqui. É porque, assim, que a gente vem observando no meio jurídico que toda vez que acontecia algum problema que envolvia, que chegava até a esfera da justiça, a justiça usava outras leis, né, para poder tomar as suas decisões e tentava fazer aquela uso muito bem feito da retórica para poder encaixar, né, aquela decisão dentro de uma lei já existente, né? E faltava essa informação ou essa legislação mais específica em relação a dados pessoais. Uma outra coisa que eu venho reparando ultimamente, claro que por conta do tema, né, tá em alta, é que as pessoas confundem bastante o que já existe de legislação, né, de pouca legislação que existe, né, por exemplo, como Marco Civil da Internet, como Lei de Acesso à Informação. Então, o que eu vejo assim a galera debatendo acaba confundindo os temas, né? Então, confunde LGPD com Marco Civil, enfim, são coisas que eu vou deixar para vocês falarem, né? Mas aí, só uma outra observação que eu queria colocar também, é que, apesar de não ser um tema, a LGPD não ser recente, os debates da LGPD não serem recentes, mas se comparado ao início da tecnologia e a aplicação, porque, por exemplo, dentro da área de TI, a gente tem aí outros órgãos que produzem normas e tentam normalizar os processos, né? A gente tem ISO, por exemplo, a família 27000, enfim, que tentam normalizar ali os processos relacionados à segurança da informação, e a TI, por si, ela já busca constantemente ferramentas e processos para poder ter uma operação que seja o mínimo adequado para a oferta de serviços e relação com clientes e fornecedores, né? Então, assim, eu passo para vocês agora para a gente poder tentar entender um pouquinho a diferença da LGPD para essas outras legislações que existem, que a galera costuma fazer muita confusão em relação a isso, e tem objetivos bem diferentes, assim, são complementares, né? São coisas que vêm para poder complementar. O Marco Civil foi para atender uma demanda específica, né, da época, e até hoje a gente tem o Marco Civil em vigor, e a LGPD vem para atender uma outra área que também está relacionada à área de tecnologia, os dados, enfim. Aí eu queria deixar para vocês para poderem explanar sobre isso. Tá. Certo. Vamos só entender algumas coisas, porque, assim, muitas vezes quando a gente não tem... o mundo do direito não é um mundo fácil de se entender, muitas vezes. Porque o mundo do direito tem uma linguagem complicada, o mundo do direito é fechado em si mesmo, muitas vezes, e, às vezes, os operadores do direito pensam que eles estão num castelo de marfim, ali, distantes da sociedade, e o direito não serve para isso. Então, esse nosso debate é justamente para isso, para tirar o direito do castelinho dele e trazer para a gente poder debater. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, assim, dentro do direito, embora a gente consiga ouvir muita palavra lacuna, né? Ah, existe a lacuna. Dentro do direito não existe lacunas, tá? Por quê? Porque a gente não tem só uma fonte do direito. O direito não vem só da lei. Existem outras fontes do direito. O direito vem dos contratos, o direito vem da jurisprudência, o direito vem da própria doutrina, que são as pessoas que escrevem, e dos costumes. Então, assim, o direito, ele é muito amplo e a lei é uma parcela do direito, certo? Então, a gente precisa começar a pensar a partir daí. Um segundo ponto é que, como a gente tinha estabelecido antes, o pressuposto de que a privacidade e a proteção de dados não é algo novo. E a LGPD também não é algo novo. Então, já existia uma proteção à privacidade, já existia uma proteção, mesmo que indireta, aos dados pessoais dentro de outras legislações. E aqui a gente precisa frisar muito, principalmente em relação ao Código Civil, ao Código de Defesa do Consumidor,
que era algo que eu queria abrir um parêntese bem grande aqui. Muitas pessoas, principalmente dentro do círculo jurídico, têm comparado a LGPD ao Código de Defesa do Consumidor. E aí a comparação do ABIAN com a legislação ambiental. E são duas comparações que são muito pertinentes, porque assim, quando a gente fala dessas legislações que vêm para regulamentar situações que são muito importantes, a gente está falando de situações que são disruptivas. A legislação ambiental foi disruptiva, o Código de Defesa do Consumidor foi disruptivo para a época, assim como a legislação de proteção de dados vem trazendo uma nova lógica para o sistema. E é muito salutar isso a gente discutir, porque a partir de agora a gente não vai conseguir mais debater qualquer coisa sem pensar nos dados, sem pensar na proteção de dados. O direito já vinha protegendo isso, mas com a LGPD essa proteção se torna específica. Então, a partir de agora, a gente tem um norte. E aí você falou de algumas outras legislações. Você falou do Código do Marco Civil da Internet e falou também da Lei de Acesso à Informação. São algumas legislações que já traziam ali alguma coisa sobre dados, meio que indiretamente. A grande importância da LGPD é que ela vem trazer conceitos mais específicos sobre isso, certo? Ela é ainda uma lei geral e aqui a gente ainda tem algumas dificuldades, porque muitos dos artigos da lei fazem uma remissão para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, a ANPD. A ANPD vai ter que regulamentar muita coisa. Então, o sistema de proteção aos dados pessoais ainda não está pronto. Ele ainda está sendo em construção, ele vem em construção. E o que eu queria chamar a atenção é uma outra coisa, que o direito, quando a gente fala de regulamentação, o direito é um dos pontos de regulamentação, e aqui eu queria chamar, depois fazer uma remissão ao professor Marcelo Leonardi. A gente fez um evento chamado Primavera Legal Hackers, e na abertura desse Primavera Legal Hackers, a gente teve uma palestra com o professor Marcelo Leonardi, que é um dos grandes nomes do direito digital. E uma das coisas que ele chamou a atenção, e eu vou chamar a atenção aqui também, é o seguinte: o direito não pode ser pensado sozinho em relação a nada. E principalmente em relação aos dados. Existem outras formas de regulamentação do mercado. Existem outras formas de regulamentação. E aqui a gente fala, por exemplo, das regulamentações técnicas. Por exemplo, quando a gente tem uma ISO, ou uma NBR, ou alguma outra norma que esteja ligado a normas técnicas, a gente está falando de uma regulamentação técnica, que é muito importante. A gente tem uma regulamentação ética do mercado. O caso da Garmin, por exemplo, que o Abian citou, a gente está falando de uma regulamentação ética. O próprio mercado começou a se regulamentar e aí a dar alguns limites a isso. Por exemplo, a gente pode falar de regulamentação de arquitetura, quando a gente pensa, por exemplo, na arquitetura dos softwares, certo? Na engenharia dos softwares. Então, estabelecer certos padrões de proteção aos dados, isso também é uma forma de regulamentação. Então, o direito, muitas vezes, e principalmente aqui no Brasil, a gente diz que o direito ele já nasce um pouco atrasado, mas não é o direito em si que está atrasado, é a lei que está atrasada. Porque, se a gente for olhar agora, há poucos meses atrás, o STF deu uma decisão citando a LGPD, e a LGPD nem estava em vigor ainda. Por quê? Porque a gente precisa entender que direito não é só a lei, né? Então, a gente precisa observar que se a gente vai fazer uma defesa da proteção de dados, a gente precisa conversar com o técnico, a gente precisa estabelecer processos e a gente precisa também conversar com o jurídico. Então, essa regulamentação, ela não é isolada. Não é o direito só que vai dizer, mas é muito também da participação
do pessoal técnico de SI, e, enfim, e dos campos de tecnologia da informação e da comunicação de um modo geral, né? O Wendel falou falou vários aspectos assim muito interessantes. Eu acho bem bacana essa conversa, porque tem uma convergência muito boa. Bom, como o Van Kleber sabe, eu tenho 25 anos de experiência em TI, 15 dedicado à cibersegurança. Eu olho com extrema felicidade, vendo profissionais novos, profissionalização. Eu me lembro quando a primeira vez que eu pedi para uma empresa comprar um firewall, eu fui escorraçado da sala do CFO da empresa. Mas, na época, a gente prestava serviço para um grande banco, um banco americano, e quando eles mandaram uma due diligence para a gente, e eu sabia que eles iam pedir isso. Bom, aí fui lá, pedi aprovação, não obtive, 2 semanas depois, aconteceu aquelas pitangas que a gente sabe que acontece no Brasil. O banco falou que a gente tem que ter isso aí, vai lá e compra. Aí, na época, né, 2002, né, maturidade baixíssima, eu falei, não é assim, vai lá e compra. Não é um grande escritório de advocacia, tá, Wendel? Um dos maiores do país, daquelas bancas que você conhece bem. Eu falei, não é um caminhão de dinheiro que resolve. Esses equipamentos eu não chego na prateleira e pego. Eu tenho que pedir, tenho que importar, tenho que fazer um projeto. E aí eu comecei a estruturar a empresa de maneira num TI profissional, implementei IT e SI. E aí a gente chega hoje, né, aí 18 anos depois, e essa discussão. Mais uma vez, né, quando eu olho para vazamento e olho empresas hackeadas, isso não me assusta, porque o ITIL existe há 40 anos. A ISO 27001, pelo menos aí uns 12 anos, né? Então, se uma empresa seguir a ISO 27001, o nível de exposição dela vai ser muito baixo, né? Então, a LGPD, qual é o grande benefício da LGPD, da Lei Carolina Dickmann, e como é que isso converge? Eles mexeram no bolso das empresas, né? Nenhuma empresa está fazendo, a grande maioria das empresas não está fazendo isso preocupado com o dado do seu consumidor, porque a grande realidade é que as empresas querem ter o dado da pessoa, né? Sejamos francos. Hoje, a grande discussão, e eu tenho participado de roundtables sobre LGPD, é o que a gente pode fazer, né? Qual é o limite que a lei nos permite? Então, a lei não quer cortar o braço das data company, eu fiquei 1 ano no ambiente de startup, não é isso, mas é regular esse dado, porque o dado não é da empresa, o dado é seu. Então, tem alguém monetizando em cima de uma informação que ela se apropriou. Eu fiz um BI, eu fiz um enriquecimento, usei um Elasticsearch caríssimo, tal, que é $30 a hora. Não tem problema, mas o dado é seu. O dado é do Wendel, o dado é do Van Kleber, o dado é do Abian, né? O Wendel comeu milkshake de chocolate ontem, o Van Kleber comeu milkshake de chocolate amanhã. Então, provavelmente, o Abian vai comer milkshake de chocolate na quarta-feira, né? O sistema vai lá, faz uma inferência, usa predição, machine learning, ok, mas incrível quem fez o desenvolvimento, quem levantou a infraestrutura no Google, no Azure, na AWS, excelente, mas se não tiver aquele óleo, que é o dado, não acontece. E aí vamos voltar para SI. Se você não tiver uma governança de SI, de segurança da informação, forte, punjante, decidida e vindo da alta administração, você não faz nada. Óbvio, existem ataques zero-day. O que é o ataque zero-day? O cara descobriu uma vulnerabilidade no iOS, no Windows, num firmware de roteador, de switch. O cara é fera, é um cara altamente competente em ciência da computação, só ele descobriu aquilo e ele vai lá e explora,
Vamos tirar isso da jogada. Mas eu vejo empresas até hoje rodando o Windows 7 com informação sigilosa passando. Eu vejo sites de companhia com login e senha até hoje em HTTP. O certificado de SSL custa R$340 se você decidir pagar. Se você não pagar, usa um Let's Encrypt, né? Então, eu vejo hoje, não hoje já, mas no erros grotescos, porque segurança da informação, que não é um assunto novo, está longe de ser novo, Van Kleb sabe, não está na pauta não digo nem do C-Level, que não tem que estar mesmo, é um assunto árido, mas não está na pauta nem de TI. Eu vejo situações que, às vezes, a SI quer implementar uma coisa e o pessoal de infra trava. Mas, no final do dia, o que vai acontecer é uma falha de segurança da informação e uma exposição de dados. O que as leis fizeram? Vamos monetizar isso. Agora, você ganha força. Então, por exemplo, a ISO 27701 é a ISO de privacidade de dados. Por que ela é 27? Porque nada mais é do que uma derivada do corpo de ISO 27000 que fala de segurança da informação. Então, a gente está tratando de um mesmo campo do conhecimento, né? Então, tudo se dialoga e, voltando mais uma vez àquela frase, existe segurança da informação sem privacidade de dados, mas privacidade de dados sem segurança da informação não existe. Não adianta as empresas pagarem um caminhão de dinheiro para consultoria e manter lá o seu servidor, o Windows 2008, até hoje lá, com SMBV1, com TTLS1, com LDAP, essas coisas não vai adiantar o assessment que você fizer. Então, você tem que dar um passo atrás e a legislação organiza isso e ajuda isso a acontecer.